Alô, gente de todo o meu Brasil. Seja bem-vindo ao canal Verdadeira Graça do seu irmão Nilson Queiroz. Talvez você não me conhece, está me vendo pela primeira vez. Fique até o fim. Não desligue, não. Fique até o fim que você vai entender. Talvez você vai ficar um pouco surpreendido, mas você vai entender, porque eu também, quando ouvi a graça pela primeira vez, eu repudiei. Mas Deus me abriu o entendimento, porque Deus trabalha aqui, ó. Então, onde você estiver, eu agradeço os novos inscritos, você que escreveu. Se você ainda não é inscrito no meu canal, escreva e divulga essa mensagem para que nós possamos crescer. Eu crescendo, nós crescemos juntos. Que nós somos um povo só em Cristo, como diz Gálatas 3:28. E o tema da mensagem que eu tenho é essa, você vai ficar assustado. Dízimo. O que é o dízimo? O tema é esse. O dízimo é uma maldição ou é uma desgraça? É os dois. É as duas coisas. Porque dízimo nunca foi benção. Nunca dízimo era uma coisa criada pela lei que o povo era obrigado. Sabe o que é obrigado? Como diz um ditado por aí, obrigado é boi de arrasto. É obrigado, como o IPVA do seu carro. Você é obrigado a pagar o IPVA do seu carro. Você concorda ou não concorda que isso é uma coisa errada? Que essa lei surgiu em 86 pelo Oreste Quercia, quando disse que ia colocar um imposto só, ia tirar todas as pedágios do estado de São Paulo, que é o estado que mais tem pedágio, é o estado de São Paulo, e essa lei foi colocada, e ele não tirou. E eu viajava para Goiás, ia para o Maranhão, ia para o Piauí, ia para o Pará, aí chegava lá e falava, não, o que é isso em PVA? Eu não conheço isso. Hoje, eu acredito que essa lei se tornou praticamente que federal. E as pedágios foi tirada, não aumentaram mais os pedágios. Foi uma forma de enganar o povo. Então, se você não pagar o seu IPVA, mesmo você sendo contra, não concordando 4% do valor do seu veículo, você pode ser guinchado, o seu carro é ainda multado. Imposto da sua casa, você é obrigado a pagar. Se você não pagar o imposto da casa anual, que é IPVA, IPTU, você é obrigado a pagar. Se você não pagar, você pode perder a sua casa. Se você comprou a sua casa, você não deve nada. Mas essas coisas já vêm desde lá do início. Já vem dos reis, dos imperadores, vem vindo. Essa é uma maneira de arrancar do povo. E eles viver mil maravilhas. Tantos imperadores naquele tempo já tinha vidas boas, bebia seus bons vinhos, gozava mil maravilhas, e nos dias de hoje não é diferente. Hoje nós vemos esses governos nossos aí, dormindo nos melhores hotéis, comendo as melhores comidas, andando de avião de um lado para o outro, em cima do quê? Do dinheiro do povo, arrancando dinheiro do povo. Então você concorda ou não concorda, você é obrigado a fazer isso. Então o dízimo, naquele tempo da lei, era obrigado. Então por isso que o tema da mensagem é: o dízimo é o quê? É uma maldição ou é uma desgraça? As duas coisas. O que é a desgraça? Muita gente talvez fica cismada, mas é um palavrão. Não, irmão, de jeito nenhum. Essa palavra desgraça está aqui dentro desse livro. Apocalipse, capítulo 3, e versículo 17. Não sabe tu, camarada, se colocou como rico, eu não preciso de nada, hoje eu tenho muita riqueza, hoje eu estou bem. E veio a palavra e diz, não sabe que tu és um desgraçado, pobre, miserável, cego e nu. Está lá, Apocalipse 3 e 17. Ele tinha tantos bens e achava que tinha tantas coisas, desgraçado. Miserável, cego, pobre e nu. O que é
Muita gente, quando você fala desgraça, as pessoas pensam que é desgraça. Desgraça é a graça. Deus tira a sua graça da vida daquela pessoa. E a pessoa passa a ser um desgraçado. Sem a graça, desprotegido da graça de Deus. Deve você ver, deve algum pregador da graça aí falando desgraça. Ai, que palavrão. Não. Por que palavrão? Está desprotegido da graça de Deus. E aonde você vê na graça, que foi as cartas do apóstolo Paulo, a palavra dízimo, você não encontra. Oferta vem de oferenda. Dízimo era comida para as tribos de Levi. Levítico, a tribo de Levi, trabalhava para Deus. E as viúvas e os órfãos, os estrangeiros, que era pobre, também necessitavam desse dízimo, dessa oferta. Então não adianta. Porque, irmão Nilson, você está dizendo que quem dá dízimo, é dizimista, está debaixo de maldição. Não sou eu que diz isso. Gálatas 3, 10 e 11. Todos que estão dentro da lei estão debaixo de maldição. E o dízimo é da lei. O dízimo foi criado, Deus ordenou e depois Deus usou o profeta Malaquias para repreender quem? O povo? Não. O povo continuava contribuindo. Ele repreendeu quem? Ele repreendeu o sacerdote. Ele repreendeu o sacerdote que estava pegando as ovelhas, cega, aleijada, com defeito, e oferecia, e as boas vendia. A missão não foi para o povo, mas foi para os líderes daquela época. Então, meu irmão, você me acompanhe, que você vê que a graça, ela é completamente diferente da lei. Porque a lei era maldição. A lei era condenação e morte. A lei não tinha nada de bom. A lei não tinha misericórdia. A lei não tinha perdão. A lei não tinha fé. O que a lei tinha? O que a lei tinha de bom? Que a lei foi dada temporariamente. Existem uns idiotas aí que ficam aí protegendo a lei, aí batendo palmo pela lei, porque a lei foi dada até que o que fosse real chegasse. Ela foi dada por um tempo, até que a verdade viesse. Foi por isso que capítulo 1, versículo 17 de João diz que a lei foi dada por Moisés, mas a verdade, olhe bem, a verdade e a graça veio por quem? Pelo Filho de Deus. Então a lei era uma mentira, uma enganação. E o próprio apóstolo Paulo diz: não vos preocupei com o comer, com beber, com lua nova, com festa, com dia de sábado, que tudo isso é sombra. Parece que Tessalonicenses capítulo 2, versículos 16 e 17. É sombra. E o corpo é Cristo. E Hebreus capítulo 10 diz que a lei era uma sombra. Você sabe o que é uma sombra? Sombra é algo passageiro. A lei não foi dada eternamente, como muitos idiotas aí hoje estão aí debaixo dessa imundícia chamada lei e defendendo de frente. Enquanto o apóstolo Paulo, Jesus foi morto por quem? Quem matou Jesus? Os guardadores da lei. Quem acusava Jesus? Os guardadores da lei. Quem levou Jesus à cruz? Os guardadores do sábado. Foi esses religiosos que Jesus foi morto. Jesus não seria morto pelo o povo herodiano, por outros motivos. Mas quem levou Jesus à cruz foi os guardadores da lei, os religiosos da lei. E esse povo vive até hoje cego, sem entender. Então não adianta eu querer, porque não adianta querer ensinar um caminho para um cego. Eu vou ensinar um caminho para um cego? Se ele é cego, você está dentro da lei porque ele é cego. Porque essa verdade, aqui está a verdade. 10 e 4, o fim da lei
É Cristo. Cristo findou a lei. A lei terminou em Cristo. E ele cravou na cruz todas as ordenanças e mandamentos. Ele riscou, apagou. E nós, gentios, somos livres. Livre, porque na segunda carta de Coríntios 3:17, o Senhor é o Espírito. E onde é o Espírito de Deus, a liberdade. Liberdade para quê? Para beber, para farriar, para fumar, para jogar, para dançar, para prostituir. Não, liberdade dessa escravidão da lei. Nós não precisa servir homem nenhum. Deus não nos deixou nos cuidados de padrasto. Nós não precisamos de papa, de bispo, de arcebispo, de cardeal, de pastor, de presbítero, de evangelista, de apóstolo, quem quer que seja. Deus não nos deixou os cuidados de padrasto. Nós temos o Espírito Santo, 8:26 de Romanos. O Espírito Santo é o que intercede por vós com gemido inexprimível. Não é aquele camarada de paletó e gravata. Aquele camarada. Porque o ladrão, hoje os ladrões roubam usando uma ferramenta, faca ou revólver. E hoje esses camaradas roubam de que forma? Usando este livro. Há muitos que usam este livro para roubar o povo. Tirando do povo. Das coitadinhas que cata reciclado, papelão pela rua, latinha, você tem que trazer, porque... E quero terminar com isso. Existe um programa aí chamado Voo da Coruja. Esse programa chamado Voo da Coruja, ele era lá de Portugal, ele veio para o Brasil e está hoje na cidade de Léus. E eu gosto de vez em quando assistir o programa dele. E ele fez aí um dia desse aí, ele fez um programa, aqueles que são contra o dízimo, mandam os seus comentários para cá. E os que são a favor, também. 83% do povo disseram que era contra o dízimo. 12% disse que era a favor. 5% não quiseram responder, disse que tinha dúvida. Então eu pergunto, o que quer dizer com isso? 100% do povo dá o dízimo com medo. Porque esses 83% dá o dízimo com medo de um tal de diabo, de um tal de inferno, de um tal de Deus, esse Deus da religião deles, que eu não acredito nesse Deus deles, que esse Deus deles é um Deus dinheirista, que quer dinheiro para continuar a obra dele. Se o Deus verdadeiro fez o céu e a terra e tudo que nele há, agora eles criaram um Deus que precisa de dinheiro para a obra dele continuar. Que Deus é esse? É um falso Deus. É o falso Deus das religiões dele, desse sistema. Então, o que eu aprendo, o que eu vejo com isso, que Deus, ele já tem a sua obra completa. Ele não nos deixou cuidado de nada, ele não mandou ir de construir templo para a minha adoração. Deus não precisa de templo. Porque se ele diz que os verdadeiros 4 de João, para a mulher samaritana, nesse monte, meus pais adoraram aqui. Outros dizem que é em Jerusalém, no templo. Nem neste monte, nem em Jerusalém. 4, mas os verdadeiros adoram a Deus em espírito e em verdade. Então você não precisa deslocar do seu lugar para adorar a Deus. Você adora a Deus 24 horas por dia. Onde você está? Está dando graças a Deus. Eu não tenho por costume de orar. Parei. Eu era um que calejava o meu joelho. Noite, entrava noite e amanhecia dia. Eu pergunto, o que eu ganhei com isso? O que eu ganhei com essas orações, 100 horas de oração? 50 horas de jejum sem pôr nem água na boca, o que eu ganhei com isso? Eu era um idiota, eu era um abestado quando eu fazia isso. Hoje eu sou livre. Hoje eu agradeço a Deus por Deus ter me tirado dessa imundícia chamada religião. Então, a mensagem que você acaba de ouvir, que dízimo
Se você está dando dízimo pensando que você está dando para Deus, você está enganado, porque dízimo não existe. Dízimo não existe porque para o gentio, 2:14 de Romanos, não existe lei nenhuma. Nós viemos a este mundo liberto de tudo, e já viemos salvo. 8, 29 e 30 de Romanos. Nós fomos predestinados, justificados e santificados. Então, se você fazer ou não fazer, para Deus não importa. Se você ficar a vida toda correndo para baixo e para cima atrás desses movimentos, orando, jejuando, entregando folheto, indo todos os dias, dando dízimo, tal, e outro fica deitado, sentado, comendo, bebendo, levando a sua vidinha, que diferença faz para Deus? Essa carne não é salva. Isso aqui não é salvo. Carne não se justifica. O corpo não se santifica e nem se justifica. Porque o que está lá dentro, como diz Jesus, 26:41 de Mateus, o espírito está pronto. Pronto para quê? O espírito não peca. Não existe pecado. O espírito está pronto para voltar de onde ele veio. Então, meu irmão, se você é um dizimista, você está debaixo de maldição. E você é um desgraçado por estar dando o dízimo. Irmão, Nilson, mas você é um desgraçado. Você não tem a graça de Deus. Tem a graça de Deus, eles que pararam de dar dízimo e você saiu debaixo da maldição quando você parou também de frequentar esses lugares, está agora ouvindo a graça e aprendendo da graça. E você hoje é livre na pessoa de Cristo. Se você gostou dessa mensagem, continua, divulga essa mensagem. Aqueles que são fanáticos, que dizem assim, não, 90 é meu, 10 é de Deus, é dinheiro. Então, divulga essa mensagem para essas pessoas, para que elas possam sair debaixo dessa maldição chamada dízimo. Graça e paz para todo. Bye, bye.